Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. No 33º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, a primeira leitura é tirada do livro de Daniel, em uma passagem que fala sobre a ressurreição da carne. Haverá um tempo em que se levantará Miguel. Miguel é o príncipe, defensor do povo de Israel. São Miguel Arcanjo é o defensor e o protetor da igreja, que se tornou o novo Israel. Será um tempo de angústia, como nunca houve até então. Nesse tempo, o teu povo, o povo de Daniel, a quem se refere a profecia, será salvo. Todos os que se acharem inscritos no livro. Este livro é o livro da vida, onde Deus escreve o nome dos eleitos, que serão dignos de participar do seu reino pelas suas boas obras. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno, para a vergonha eterna, para a ignomínia eterna. Haverá ressurreição, portanto, de bons e de maus, de justos e injustos. Esta ressurreição, que nada tem a ver com reencarnação, será a reunião dos nossos corpos com as nossas almas, nossos próprios corpos com nossas próprias almas. A nossa alma vai estar já em algum lugar definitivo, no céu, vendo a Deus face a face, ou no inferno, padecendo a distância de Deus. Mas quando houver a ressurreição, os corpos vão participar, seja da glória da alma, seja do castigo da alma. Serão corpos gloriosos, como o corpo de Jesus ressuscitado, ou serão corpos que padecerão, sofrerão, juntamente com a alma, para sempre. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, da justiça, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Esta é uma magnífica bem-aventurança dirigida aos catequistas, aqueles que guiam os outros, crianças ou jovens ou adultos, no caminho da justiça. Esse versículo já foi usado em uma das campanhas da fraternidade. Os que ensinam os outros um dia, como estrelas no céu brilharão. Esta glória o Senhor prometia e promete a quem guia o irmão. O salmo responsorial é o Salmo 15. Este salmo fala da ressurreição. O salmista está tão confiante em Deus que diz que o seu corpo não será entregue à corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Jesus morreu, mas não se corrompeu. Ao terceiro dia ele ressuscitou incorrupto. Nós teremos o nosso corpo corrompido, é verdade, mas ele vai ressuscitar glorioso como o corpo de Cristo, se nós tivermos morrido em estado de graça. Eis o ponto fundamental. Quem tiver morrido em pecado mortal, ressuscitará também, mas não com o corpo glorioso. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus. O autor está falando inúmeras vezes sobre a oferenda do corpo e do sangue de Cristo, que veio substituir as oferendas antigas, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos sacerdotes levíticos, da ordem de Arão. Todo sacerdote, diz o autor da carta, se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar pecados. Sacrifícios de animais, sangue de cordeiros e de bodes, diz o autor, não são capazes de apagar pecados. Tanto não são capazes que eles são oferecidos muitas vezes. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelo pecado,
que foi o sacrifício do Calvário, do seu corpo crucificado e do seu sangue derramado, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. É uma citação do Salmo 109. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que os teus inimigos sejam postos como apoio debaixo de teus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte será definitivamente vencida quando não só Cristo estiver ressuscitado, mas todos os seus eleitos que hão de ressuscitar com ele. De fato, com esta única oferenda, Cristo levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Cristo, que morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez e vive para sempre na glória. Onde existe perdão, não se faz oferenda pelo pecado. Portanto, Cristo não derramará novamente seu sangue. Não será crucificado novamente. O que nós faremos na Santa Missa será reapresentar o corpo de Cristo glorioso, porque nós não oferecemos a Deus um cadáver, o sangue de Cristo vivo, sob as espécies do pão e do vinho. Esta oferta se faz ao Pai e ela serve para trazer para o presente o único sacrifício de Cristo oferecido no Calvário. E assim todos podemos participar da sua eficácia. Quando vamos à missa, é como se estivéssemos no Calvário junto com Nossa Senhora, com algumas mulheres, com o apóstolo João, para nos tornarmos participantes daquela oferenda que Cristo fez ao Pai uma vez por todas. O Evangelho traz hoje Nosso Senhor falando sobre o futuro. O nosso futuro terá um fim. Por isso Jesus fala de um abalo cósmico, de uma grande tribulação, do sol, da lua, das estrelas, das forças do céu sendo abaladas, o que nos faz pensar no fim do mundo. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará anjos aos 4 cantos da terra para reunir os seus eleitos, os escolhidos, os que tiverem feito boas obras, os que tiverem morrido com as lâmpadas acesas, em estados de graça, com a fé operando pela caridade. Mas, para os judeus, havia um outro fim, diferente do fim do mundo, que era a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém fosse destruída no ano 70, haveria o fim não do mundo como um todo, mas o fim de um mundo, que é o mundo judaico. Depois que Jerusalém for destruída, no ano 70 depois de Cristo, terminará o judaísmo, acabará a oferenda de animais no templo. E os judeus, daquele momento em diante, nunca mais oferecerão sacrifícios. Vão se reunir nas sinagogas para ler a palavra de Deus, para meditá-la, mas não mais para oferecer sacrifícios. Para eles acabaram-se os sacrifícios antigos. E como eles não acreditam na eficácia do sacrifício único de Cristo, a religião deles reduziu-se a uma religião da palavra, não mais uma religião sacrificial, como é a nossa. Ora, o fim do mundo e o fim de Jerusalém são fins, mas há um fim que diz respeito a mim, de modo individual e particular. É o fim do meu mundo, que é a minha morte. Porque eu não sei se quando o fim do mundo vier, eu já estarei morto ou não. Mais importante para mim é preparar-me para a minha morte do que preparar-me para o colapso universal do universo. Devemos estar vigilantes. Quando a figueira estende seus ramos verdes, quer dizer que o verão está próximo. Quando virdes acontecer estas coisas, estes sinais, sabeis que o Filho do Homem está próximo. Os sinais de que a morte está próxima, todos nós sabemos. É aquela fraqueza muscular, aquela deficiência visual que nos faz ter que usar óculos bifocais ou multifocais, a progressiva perda da audição, as dores na coluna,
Sinais de que a morte, ou seja, o meu fim, está se aproximando. Sinal de que eu devo estar preparado para quando o Senhor vier. Mas estes sinais se referem ao fim natural, por envelhecimento. Pode haver um fim que seja por acidente, uma morte súbita. Devemos estar sempre preparados para o nosso fim. E se nos lembrarmos deste fim, não pecaremos. Lembra-te dos teus novíssimos e nunca pecarás, diz o livro do Eclesiástico. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Talvez Jesus falasse aqui da geração dos judeus e da ruína de Jerusalém que estava para acontecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, quando será? Quando será o fim do mundo? Quando será a ruína de Jerusalém? Quando será a minha morte? Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nem o Filho, o Catecismo explica. Jesus aqui diz que ele não conhece, mas em outro lugar ele diz que não lhe foi dada a permissão de revelar este dia e esta hora. Na verdade, Jesus, como Deus, conhece tudo, mas a nós não nos foi dado conhecer. Diante dessas realidades últimas que aparecem no final do ano litúrgico, estamos no último domingo antes da solenidade de Cristo Rei, que encerra o tempo comum. Qual deve ser a nossa posição? Uma posição de vigilância, tendo os rins cingidos, as lâmpadas acesas, com aquela prontidão para nos encontrarmos com o Senhor quando Ele vier. Se nós sabemos que seremos chamados por Ele, isso é certo, mas não sabemos a hora em que seremos chamados, nem o dia, cabe para nós uma única atitude: ficar vigilantes. A morte colheu bem cedo Santa Teresinha de Jesus, com 24 anos. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja, viveu 49 anos. Houve outros santos que viveram mais tempo, chegaram até uma velhice, como São João Evangelista, que, segundo a tradição, viveu aproximadamente quase 100 anos. Mas tanto faz. O importante é que quando o Senhor me buscar, Ele me encontre trabalhando para Ele, Ele me encontre servindo ao próximo, Ele me encontre multiplicando os talentos que Ele me deu no batismo, que Ele me encontre dando glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, que a minha vida toda seja um hino de louvor, que o pecado seja totalmente descartado, que o homem velho que eu deixei sepultado nas águas do batismo nunca mais tenha poder sobre mim. Isso é o que importa para nós participarmos, primeiro, da visão de Deus face a face, só com a alma. Depois da ressurreição, participarmos da glória de um corpo glorioso. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.